Amém. Juízes 6:14 diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Até aí. Irmãos, quando me convidaram para pregar, eu perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu transmitisse à igreja. E o Senhor colocou no meu coração sobre propósito. E quando Ele colocou de propósitos, veio a história de Gideão no meu coração. Por quê? Porque o Senhor, Ele encarregou o Gideão de liderar o exército de Israel. Mas ele não se achava capaz disso. Ele deu desculpas para o Senhor, assim como nós hoje em dia. Gideão falou para o Senhor que não ia ter como, porque a sua família era a mais pobre da tribo, porque ele era o menos importante da sua família. Mas eu quero dizer algo: o Senhor, Ele não se importa com o seu cargo, o Senhor não se importa pelo que você está passando para cumprir. Obrigada. Ele não se importa com as circunstâncias para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Amém? Amém, irmão? Amém. E Gideão, assim como eu falei, Gideão duvidou se ele era capaz. E se a gente ler abaixo, fala que ele fez prova de Deus. Como assim? Ele falou assim: Senhor, se for o Senhor mesmo que está falando comigo, que amanhã apareça o orvalho molhado, a lã, e em volta esteja seco. E foi assim que aconteceu, o Senhor fez isso. Mas ainda assim, não satisfeito, ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, que apareça então ao contrário. O orvalho seco e em volta molhado. E assim o Senhor fez. Então o Gideão se ligou e foi lá e cumpriu o que o Senhor tinha para a vida dele. Assim como o Gideão, eu falei que a gente dá desculpas. As nossas desculpas de hoje em dia são: Senhor, mas eu estou muito ocupado para trabalhar na sua obra. Ai, Senhor, mas eu tenho vergonha. Não, Senhor, eu trabalho muito, não tem como. Mas eu gostaria de dizer algo. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Amém. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa força de vontade e perseverança. Você entendeu isso? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. É o Espírito. Oh, aleluia. E se você vai fazer ou não aquilo que o Senhor te chamou para fazer, eu não sei. Depende da sua força de vontade. A sua vontade de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida tem que ser maior que as suas desculpas. Porque o Senhor capacita. Mas a gente precisa estar no centro da vontade dEle. Buscar. Mas aí você pode falar assim: Larissa, eu já desisti de propósito. Não sei o que Deus tem para minha vida. É tanta aprovação, é tanta luta que eu já desisti. Mas, meus irmãos, o deserto não é para sempre. Amém. O deserto ele é lugar de aprendizado, ele é lugar de ensinamento, também é lugar de passagem. É no deserto onde o Senhor forja o nosso caráter. O deserto é doloroso, sim, não é fácil, mas ele não é para sempre. E eu creio que o Senhor vai depois você vai sair do deserto uma pessoa mais forte, alicerçada no Senhor. E você continuar no seu propósito, firme no processo, depende da sua perseverança. Porque são poucos os que perseveram, os que esperam paciência no Senhor. Mas, além do mais, gente, para te dar uma força, você que está passando pelo processo. Além do mais, o autor do propósito nunca perde o controle do processo. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor escuta as suas orações. Aleluia! Nós temos a mania de querer tudo na hora, no nosso tempo. Quando o Senhor nos promete algo, nos fala que vai nos dar algo, às vezes a gente quer as coisas muito rápido, como eu falei, no nosso tempo. Mas com Deus a gente aprende que não é assim
coisas são tudo no tempo de Deus. Às vezes dá aquela vontade de encurtar o processo, chegar logo na parte final, que é o propósito. Mas você hoje pode estar passando pelo processo. Você daqui a pouco vai ver que precisava passar por isso para ser o homem, a grande mulher de Deus que você vai ser. Profetiza isso para a sua vida. Eclesiastes 3:11 diz: há tempo para todas as coisas. O deserto também é lugar de amadurecimento. E querer adiantar o processo, adiantar as coisas, vai fazer com que você chegue no seu alvo, que é o propósito. Mas você ainda não vai estar preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. Então confie no processo. Vai passar, você vai chegar no seu propósito. Amém. E pensando sobre o propósito, o Senhor também colocou no meu coração a história de Davi. E eu vi de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eu creio que você vai bem entender. Deus tinha uma promessa para a vida de Davi. Isso muitos aqui de nós sabemos. E o profeta Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, e falou para ele que dali ia sair o novo rei de Israel. Ele ia ungir o novo rei de Israel. E Jessé, o pai de Davi, ele então foi lá e apresentou os seus filhos. Os mais velhos, os que ele achava que eram mais fortes, os que achavam que tinha mais probabilidade de se tornar o rei de Israel. Mas aí o profeta Samuel viu ele se apresentando e falou: Jessé não é nenhum desses aqui. Você tem mais algum filho? E então Jessé se lembrou de Davi e mandou que chamassem Davi. E ele foi apresentado ao profeta Samuel e ungido no novo rei de Israel. E o que eu aprendi? O que o Senhor me mostrou? Às vezes o homem, assim como Jessé, quando Deus fala que vai fazer algo, quando Deus designa fazer algo, o homem tenta escolher algo que os olhos dele são os melhores, os mais fortes, os que podem, o que o homem acha, cumprir aquilo que Deus prometeu. Mas não é o homem que escolhe, é o Senhor. Tanto que o Senhor escolheu Davi, aquele que achava que tinha menos probabilidade, que talvez por causa do seu tamanho, da sua baixa estatura, por causa da sua idade, não ia conseguir fazer o que Deus tinha para a vida dele. Mas Davi foi lá e conseguiu. E se tornou o rei de Israel, mostrando que quem escolhe não é o homem, quem aprova não é o homem, mas é o Senhor. O Senhor. Muitos de nós cometemos o erro, o equívoco de tentar ajudar a Deus. Sabe, a gente está vivendo o propósito, mas a gente quer fazer aquilo que está ao nosso alcance e fora do nosso alcance. Às vezes a gente acha que Deus precisa da nossa ajuda, mas Ele não precisa. Se Ele te prometeu algo, Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele tem para a sua vida. Ele não precisa da sua ajuda. Hoje Ele te pede que você faça a sua parte e deixe que do resto Ele cuida, mas faça a sua parte. Que quando a gente tenta fazer o que é pra gente fazer e algo além, a gente acaba fazendo mal feito aquilo que foi designado pra gente fazer. E o Senhor, como eu disse, o Senhor não depende das circunstâncias para cumprir aquilo que Ele tem pra nossa vida, assim como o Davi, assim como o Gideão. Nas duas histórias a gente vê isso. Gideão deu desculpas, Gideão poderia ser o menor da sua família, mas o Senhor cumpriu o que tinha pra sua vida. Davi poderia ter baixa estatura, poderia ser o mais fraco aos olhos do homem, mas o Senhor foi lá e cumpriu, porque Ele não depende de circunstância nenhuma para cumprir o que Ele tem para sua vida. Então, é isso, gente. É a gente fazer o que está ao nosso alcance. Também não esperar cair a bênção do céu, né? Aleluia? Fazer a nossa parte, orar, jejuar e ler a Bíblia. Mas é o que todo mundo fala, mas é o que nós devemos fazer. Ter um relacionamento com Deus. Porque, assim como a frase que eu disse no início, fazer ou não fazer algo só depende de nossa força de vontade e perseverança. Amém? Então, devemos fazer, assim como eu falei, devemos fazer a nossa parte, que é orar, jejuar, ler a Bíblia, ter um relacionamento com Deus. Porque senão, como é que a gente quer ser próximo de Deus? A gente quer que Deus revele as coisas a gente, se a gente mesmo não busca ter um relacionamento com Ele. Porque o Senhor, ter um relacionamento profundo com o Senhor, é de amizade mesmo. Porque como é que você vai contar algo, revelar algo para uma
pessoa que você não tem intimidade. E é assim com o Senhor. Quanto mais intimidade vai tendo, mais Ele vai te revelando, te contando segredos e coisas para a sua vida. Aleluia? Amém, irmão? Amém. E uma frase também que quando eu li mexeu comigo é: uma vida sem propósito não tem sentido. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas à sua volta cooperarão para o seu próprio crescimento. O que é viver uma vida de propósito? É você ter uma direção a seguir. Aquela pessoa que não vive dentro do propósito que Deus tem para ela, ela vive mas não sabendo o que seguir, não sabe se vai para lá, se vai para cá. Mas o cristão que vive dentro do propósito, ele tem uma direção a seguir. Ele tem um alvo, que é Jesus. E é isso, ter direção a seguir e assim ter sonhos, objetivos e metas alinhados com os do Senhor. Ai, mas eu não posso ter meus próprios sonhos? Claro que você pode, mas é você alinhar com os de Deus e deixar que Deus faça o que Ele tem para a sua vida, porque às vezes a gente acha que o que a gente está planejando é bom, mas se for ver o que o Senhor tem para a nossa vida, é muito melhor. É muito melhor. Mas aí você pode falar para mim que você não sabe qual é o seu propósito. Mas creia, o Senhor vai te mostrar. E você tendo um relacionamento com Ele, eu creio que o Senhor vai te revelar. E cada um de nós devemos cumprir o nosso propósito de acordo com os dons que o Senhor nos deu. E levar o Evangelho às pessoas através dele. Eu não sei se o seu dom é cantar, dançar, pregar, não sei. Mas o Senhor vai te mostrar o que é. Através disso você vai levar e mostrar o Evangelho para as pessoas. Mas, meus irmãos, estejam de coração aberto, pronto para ser íntimo de Deus, pronto para descobrir o seu propósito aqui na terra. Eu creio que cada um aqui tem. Cada um aqui tem um propósito. Que antes mesmo de nascer, o Senhor já tinha sonhado, o Senhor já sabia para que você ia fazer. Amém? Amém. Meus irmãos, agora, se você ouviu essa mensagem e você crê que o Senhor estava falando com você de alguma forma, você crê que você tem um propósito, mas você ainda não sabe qual é, você quer descobrir, eu te convido a vir aqui na frente, que estaremos orando pela sua vida. Eu creio que o Senhor vai te mostrar o que é. E você também, que sabia qual era o seu propósito, sabia que direção seguir, mas por algum motivo você se perdeu no caminho, eu creio que o Senhor vai te mostrar por que você foi chamado e para que você foi chamado. Eu creio que com o seu propósito você vai impactar muitas vidas e vai ser um diferencial nessa geração. Amém? Agora eu gostaria de estar chamando o pastor Rodrigo para conduzir esse encontro. Pede para a igreja em nome de Jesus. O apelo foi feito aqui nesse lugar. O apelo através